Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus por mais essa oportunidade. Deixa eu segurar direito aqui para parar de poder ministrar a palavra do Senhor aqui. E compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Agradecer ao pastor Edmilson por estar aqui. Está vindo a nossa igreja do jeito que vieram. Muitos jovens lá hoje. E eu fui dar a missão de trazer uma palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, acompanhar o texto da nossa meditação. O primeiro Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Sermão. E que a gente usa bastante modernidade a nosso favor, né? Mas não está muito para quebrar. Então eu fui para a escrivaninha ontem, depois de eu ter dado essa palavra. Eu até brinquei com o Léo no passado, né? Se vocês vão pegar domingo que vem, Deus me deu um tema aqui no culto hoje, né? Sendo o culto no passado aqui, eu já estava conversando com a pastora Edmilson. Deus colocou um tema no meu coração para ministrar aos irmãos. E eu quero que você repita comigo assim: altares. Altares. Não, se for desse jeito, eu vou pregar até 3 horas da tarde. Altares. Altares. Definem tronos. Vamos lá agora. 1, 2, 3. Altares definem tronos. Altares definem tronos. É o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Eu quero que você me empreste o seu coração. Nós vamos viajar dentro dessa palavra. Para você entender que os altares que nós construímos definem os tronos da nossa vida. 1 Samuel capítulo 15, quem achou pode dizer amém? Amém. Põe aí para mim o versículo de número 22. Eu vou ler na tradução da linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Versículo 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Amém? Vamos lá. A Bíblia, em sua narrativa, ou a narração histórica da Bíblia, embora seja muito complexo alguns entendimentos pormenorizados da teologia cristã ou da teologia judaico-cristã,
porque nós temos a revelação de Deus escrita dentro da Bíblia Sagrada por aproximadamente 40 escritores. Há quem diga que o autor da Bíblia é Deus, e ele escolhe dentro da história, um panorama histórico, 40 homens para trazer a revelação acerca de Deus. Embora essa revelação, segundo a própria Bíblia, o livro de Deuteronômio, ela não está revelada na sua totalidade. Vai dizer, o escriba que escreve a narração de Moisés, vai dizer que as coisas reveladas são para nós, mas há algumas que estão encobertas, que pertencem somente a Deus, e nós ficamos no campo da especulação. A Bíblia vai dizer que num período pós-queda de Adão, sua expulsão do Éden e o estabelecimento de tempo, eu costumo dizer que, embora a gente consiga datar que Adão viveu 930 anos, eu estou para dizer para vocês, vou caminhar paralelo à heresia, mas permita-me dizer isso, que o tempo de Adão vai ser contado a partir da queda, porque antes da queda Adão é eterno, é imortal. Como é que você conta o tempo de alguém que não morre? Então a Bíblia vai dizer, mas eu vou ficar com o escrito bíblico, que posterior à queda, os tempos de vida do homem, e pasme, irmãos, eu estou com 40, já estou só o pó da rabiola, imagina viver 930. Mas era um tempo diferente, né, Evaldo? Era um outro tempo, uma outra época, um outro tipo de, por assim dizer, de mundo, de vivência no mundo. E os homens viviam muito tempo. A Bíblia vai dizer, dentro da sua cronologia bíblica, que por volta, depois de aproximadamente alguns poucos anos, lá na Mesopotâmia antiga, mais propriamente dito numa terra chamada Ur, Deus vai se agradar de um homem, por nome Abrão, e vai convidá-lo para um relacionamento, para estar mais próximo. Deus vai chamar Abrão e vai fazer promessas a Abrão, e nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis. Há quem diga que quando Deus chama Abrão tem aproximadamente 75 anos de idade, é um bebezinho ainda, para quem vivia 930. Abrão estava começando a viver, embora nesse tempo os homens já não vivam tanto tempo assim, mas Abrão passou dos 170 anos, viveu muito e viveu bem. E a Bíblia diz que Deus vai chamar Abrão com a idade de 75 anos de idade, e é um jovem senhor, casado com uma senhora bonita de aproximadamente entre 60 e 65 anos de idade, por nome Sarai. E, pasmem, a Bíblia diz que ela era muito bonita, a ponto de, quando nós, na nossa idade de hoje, acharmos que uma pessoa de 65, 70 já está na terceira idade, a Sarai chamava a atenção de quem vivia do lado de fora da vida de Abrão. A Bíblia diz que eles vão sair da sua terra por um período de 25 anos, caminhando para uma terra que Deus prometeu a Abrão. Deus promete a ele filhos, descendência, nação. Deus promete a ele abençoar as famílias da terra. E por 25 anos, Abrão, depois convertido em Abraão, vai ter que esperar o tempo para que a promessa de Deus se cumpra.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 21, que na idade de 100 anos, Deus deu a ele Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Abraão vai viver mais algum tempo, e parece que a promessa de Deus é uma promessa um tanto quanto estranha, porque ela vai passar pela peneira do tempo. A Bíblia vai dizer que Isaque vai ter os seus filhos, Jacó e Esaú, com a idade de 60 anos. Meu irmão, ainda há esperança para você. Glória a Deus. Quando Jacó e Esaú nascem, Isaque já tem 60 anos de idade. E em Isaque, Deus vai separar dois povos, duas nações. Deus vai separar dois grupos. E Deus escolhe dentre os filhos de Isaque, Jacó. Aquele que nós comumente ouvimos alguém falar que o nome dele significa usurpador, enganador, e por aí vai. Coitado de Jacó. No nosso tempo, Jacó não teria nenhuma qualificação para ser herdeiro de uma promessa tão grande de Deus. Mas, desmistificando, a palavra Jacó significa aquele que agarra. Tem nada a ver com usurpador. O mais interessante é analisar que Jacó, eu poderia mudar essa prefiguração que nós fazemos de Jacó, dizer que Jacó é aquele que não perdeu nenhuma oportunidade. Jacó agarrou as oportunidades. A Bíblia diz que dos relacionamentos de Jacó com Lia e com Raquel, Deus vai dar a ele 12 filhos, e posteriormente um 13º filho, sem contar as filhas. Num tempo distante entre a chamada de Deus a Abrão em Ur dos Caldeus e Jacó ver a possibilidade do crescimento da sua família depois dos seus filhos nascidos, passaram-se 220 anos. 220. Quando passa esse tempo, a Bíblia vai dizer que Jacó, ou Israel, agora vai descer num período de fome, vai sair da terra de Canaã e vai migrar com sua família. Agora não é só Jacó, esposa e 12 filhos. A Bíblia vai dizer que há entre 70 e 76 almas, 70 e 76 pessoas migram de Canaã para o Egito. E dentro do Egito, num período de 430 anos, Deus faz de entre 70 e 76 o povo de Israel se tornar entre 2 e 3 milhões de pessoas. E imagina, se 76 incomodavam, imagina quase 3 milhões. Só que chegou uma hora que a presença desses filhos de Israel no Egito vai incomodar os egípcios, a ponto de serem amigos e parentes na terra. A história bíblica vai dizer que os egípcios passam a tornar os descendentes dos hebreus, ou de Abraão, ou os israelitas, seus escravos, e passam a oprimir o povo. Neste tempo, o povo vai passar a clamar a Deus para sair da opressão do Egito, e Deus vai ouvir a oração desse povo. Parece que o culto está na mesma linhagem, né? Do início ao fim, falando sobre oração. Deus vai ouvir a oração desse povo e vai tirá-los com mão poderosa através da vida de Moisés. Deus vai
levantar um libertador chamado Moisés, que vai tirar, depois de 430 anos, o povo de Israel de dentro do Egito. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Como foi que Deus, com sua mão poderosa, tirou o povo de Israel de dentro do Egito. E Deus vai estabelecer novamente esse grupo de pessoas. Agora já não é Abrão e Sarai, não é Abraão e Sara, não é Abraão, Sara, Isaac e Ismael, já não é mais Isaac e Raquel e Lia, já não é mais só esse grupinho de pessoas, Jacó e 12 filhos. Agora é um grupo de 2 milhões de pessoas, estabelecido numa terra prometida por Deus há aproximadamente 1000 anos. Eles se estabelecem na terra. A Bíblia diz que eles vão passar um período de 40 anos para conquistar a terra na totalidade. Nesses 40 anos, o domínio de Israel é um domínio divino, guiado por Deus através da vida de Moisés. Quando Moisés morre, Deus escolhe um novo líder para Israel, por nome Josué. E Josué vai governar, depois dos 40 anos de liderança de Moisés. Josué vai governar por 25 anos. A Bíblia diz que Josué morreu com 110 anos de idade. E depois que morreu Josué, o povo passou a ficar um pouco disperso. Então Deus vai começar um período que nós conhecemos, o período dos juízes. Estou te dando todo o panorama bíblico para nós chegarmos no texto que nós lemos. No período dos juízes, a história bíblica vai dizer que o período dos juízes acontece entre 325 a 400 anos. Há controvérsias dentro da questão do tempo, mas eu vou ficar com mais aproximado, 325 anos. Deus vai levantar em Israel, ou para o povo de Israel, aproximadamente 15 juízes que vão governar, ou que vão ser liderança em Israel. Dentre eles, nós destacamos alguns que nós gostamos de pregar sempre. As mulheres gostam de pregar sobre Débora, a única mulher dentre os 15 escolhidos para ser juízes. Débora foi selecionada no seu tempo com a ajuda de um grande general chamado Baraque. Ela vai governar, ela vai liderar, ela vai julgar Israel. Depois de Débora, Deus levantou um outro grande juiz chamado Gideão. Quem não gosta da história de Gideão e os 300? Depois de Gideão, Deus vai levantar um menino que foi consagrado ao Senhor, nazireu de Deus, chamado Sansão, o homem mais forte de todos os tempos. Depois de Sansão, a Bíblia vai dizer que Deus levantou mais 2 juízes que governaram Israel. Um foi Eli, e depois de Eli, Deus levantou o último juiz de Israel, por nome Samuel. Embora nós conhecemos Samuel como profeta de Deus, embora tivesse esse ministério profético, Samuel não é só profeta. Samuel foi um líder de Israel durante um período de tempo, como juiz, e o último juiz estabelecido por Deus. Bom, te dei o panorama desde a chamada de Abraão até a constituição de uma nação no período dos juízes. E nós chegamos no texto que nós lemos. Agora eu vou começar a pregar. A Bíblia diz que no período de Samuel como juiz, o povo de Israel passa a perceber que os filhos de Samuel não eram tão justos como o seu pai, não eram tão bons líderes como o seu pai, e que não serviriam para ser juízes como o seu pai.
os líderes da nação, ou das tribos de Israel se juntam, vão até Samuel e dizem: Samuel, nós não queremos ser governados pelos seus filhos, e também não queremos mais ser governados por você. Todas as nações vizinhas a nós têm um rei, tem um comandante, tem um homem a quem se prostram e prestam continência. E nós não queremos mais governo de juízes em Israel, queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel se entristeceu, o coração dele ficou chateado. Quando ele vai falar com Deus em oração, Deus responde Samuel dizendo: Samuel, fique tranquilo, porque esse povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim. O povo quer um rei de carne e osso, Samuel, e não entendeu que o governo de Israel não tem um trono estabelecido na terra. O trono de Israel estava estabelecido no céu. A Bíblia diz que então Deus dá ao povo aquilo que o povo pediu. Diga assim: Deus deu ao povo. Melhor isso aí, diga assim: Deus deu ao povo aquilo que o povo pediu. Talvez daqui, pastor José Márcio, saiu um tal do ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Até para coisa ruim. Deus não se opôs à escolha de Israel. Preste atenção nisso aqui. Não foi Deus que determinou que Israel teria um rei de carne e osso, um homem no governo. Eu quebro, o princípio dos meus irmãos reformados, falando que Deus escolhe tudo. Não, quem escolheu o rei, quem estabeleceu o altar e o trono, foi o povo. E Deus deu a eles o trono que eles queriam. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul. Presta atenção na escolha de Saul, porque a escolha de Saul, ela vai refletir depois no pensamento do próprio Samuel, que é o último juiz. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul, e algumas características chamam a atenção de Saul no texto de escolha. Saul é o mais alto entre todos os israelitas. A Bíblia diz que se juntasse toda a nação, era impossível não ver Saul, porque do ombro para cima ninguém era mais alto que Saul. Texto que fala sobre a escolha de Saul diz que Saul era um homem bonito, tinha aparência, era vistoso, provavelmente um homem forte, tinha estrutura de guerreiro, tinha postura de líder, tinha jeito de líder, tinha voz de líder. E Deus estabelece então que Saul vai ser o governador da tribo de Benjamim, vai encontrar-se com Samuel. Não vou contar a história, não vou meter a história, para não cansar vocês. E a Bíblia diz que Saul é determinado como rei, apresentado como rei. Só que antes de estabelecer trono, Saul precisa passar por alguns testes. O trono estabelecido a Saul não é um trono definitivo. E o que vai fazer o trono ser definitivo é passar pelo crivo dos testes de Deus. Aí a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 14,
que no segundo ano que ele está liderando, ele vai partir para uma guerra. Ele vai escolher os melhores soldados. Ele agora tem que enfrentar os seus maiores inimigos. Os maiores inimigos de Israel nesse tempo são os filisteus. E ele estabelece um grupo de soldados. E aqui vai o primeiro teste de Deus para saber o que estava dentro do coração de Saul. O primeiro teste que Deus faz é o teste da paciência, teste do tempo. Capítulo 13, versículo 14 diz que Samuel, agora o único representante de Deus, a Saul, vai dizer para ele: fique aonde você está, me espere chegar, e quando eu chegar, nós sacrificaremos, consultaremos ao Senhor, e Deus vai dar a resposta. Só que o texto, o versículo 14, capítulo 13, vai dizer que Samuel não chegava. E Saul começa a ficar impaciente, porque parece que a resposta de Deus está demorando demais. Os inimigos estão me cercando, eu estou apavorado, a situação está ficando complicada para mim. E aí, para ajudar, a resposta de Deus não vem. Olha para cá, presta atenção nisso aqui. Eu quero que você grave isso no seu coração. Para que o altar defina um trono, alguns de nós precisamos entender que algumas promessas de Deus, alguns critérios estabelecidos por Deus, vai passar pela prova do tempo e da paciência. Irmão, em nome de Jesus, tenha paciência. Estou tentando mudar, né? Não vou falar para você virar para o irmão do lado, porque vocês irmão do lado não gostam, né? Mas coloca a mão no seu coração assim, por favor. Diga assim: tenha paciência. Porque as coisas não vão acontecer do nosso tempo, do nosso jeito, da maneira que nós queremos. Então, a Bíblia, porventura, sabe tudo como Deus opera. Embora a gente fale aqui, eu queria tanto ter a paciência de Jó. Meu irmão, Jó foi o cara mais impaciente da Bíblia, a ponto de quando Deus vai responder ele no capítulo 40 e 41 do seu livro, Deus vai dizer para ele: aonde é que tu estavas quando eu pus os fundamentos da terra, para ser tão paciente comigo? Presta atenção. Se está demorando, é porque o tempo ainda não chegou. Então continue esperando. Não acelere o tempo de Deus. Saul errou feio e não passou no teste do tempo e de paciência. Segundo, Saul vai ter que passar pelo teste da rejeição. Texto, capítulo 13, versículo 14, vai dizer que os soldados que estavam, não eram muitos, os soldados que estavam com Saul, começou a abandoná-lo e deixá-lo sozinho. Aí, pastor André, não tem coisa pior. Falei para nós que já fomos pastor de igreja, pastor Paulo, e passamos pelo teste do tempo, e no meio do teste do tempo,
ainda ter que passar pelo teste da rejeição. Pode esperar, você vai passar por isso. Alguém vai desprezar o teu tempo, o tempo que você está vivendo. Ali para Jó, acabei de citar. Terminei de ler o livro que Jó assistiu, eu fiquei pasmo. Meu Deus, uns amigos desse Jó não precisam de inimigo. Porque Jó já está passando pelo critério do tempo. Perdeu tudo que tinha. E o pouco que lhe resta é esperança. Mas alguém está olhando para a situação dele e está dizendo: Jó, confessa o teu pecado. Você está em pecado. Jó vai dizendo assim: as pessoas que me respeitavam quando eu era juiz na porta da cidade passam por mim e zombam da minha situação. As pessoas me rejeitam. E enquanto Saul está passando pelo teste do tempo, já vem a segunda palavra, que é o teste da rejeição. Só que tem um detalhe, diga assim, tem um detalhe. Não, diga assim, tem um detalhe. A rejeição é aqui. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você pode ficar sozinho. Diga assim, eu posso ficar sozinho. Aí vem o salmista Davi e diz assim: mas ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o cálice da alegria transborda. Saul não entendeu que Deus para ele seria o suficiente. Se tem Deus, pastor Paulo, eu estou com a maioria. Mas ele não entendeu. Terceiro teste é o teste do posicionamento. Diga assim, teste do posicionamento. Quem sou eu em Deus? Quem é você em Deus? Porque, cara, não adianta. Tempo vai provar a gente. A rejeição de quem está ao nosso redor vai provar a gente. E aí vem o terceiro pré-requisito, dentro de um texto só, de um versículo só, que é o teste do posicionamento. Saul era o que, irmãos? Quem era Saul? Ele era o rei. Ele era o rei. Ele era o rei. E qual era a posição que Saul deveria ficar? Era a posição de rei. Só que Saul está tão desesperado. Ele está tão desesperado com a situação que ele está vivendo, com o teste que ele está vivendo, que ele perde a paciência, ele dá ouvido à rejeição e ele sai da posição que foi estabelecida para ele. Olha para aquela apresentação disso. Ele está tão sem paciência, porque ele não passa no teste da paciência. Ele está tão desesperado com a rejeição dos homens, que ele se esquece a posição que Deus colocou ele sai da posição. A Bíblia diz que de rei, ele agora arruma de ser sacerdote. E manda trazer o sacrifício para colocar no altar. Só que Deus chamou Saul para ser rei. Chamou ele para ser rei. O sacerdote é Samuel. Quem tem que colocar sacrifício no altar é Samuel.
Quem tem que consultar o Senhor é Samuel. Saul tem que ser rei. Não vai dar. Vai falar para quem está do seu lado, assim, fica na posição que Deus chamou. Para de inventar moda. Para de querer ser aquilo que você não foi chamado para ser. Deixa o sacerdote ser sacerdote. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Aleluia. É diácono, seja diácono. É diaconisa, seja diaconisa. É líder do louvor, seja líder do louvor. É líder dos varões, seja líder dos varões. É tesoureiro, seja tesoureira. É secretário, seja secretário. É só limpar o chão da igreja. Limpe o chão da igreja. Fique na posição que Deus te chamou, porque o altar que Deus te chamou vai definir o trono que governa a sua vida. Mas interessante, é que Deus, embora tenha dado essa palavra tão dura que nós lemos aqui para Saul, Deus ainda é Deus de segunda chance. Esse Deus é Deus de segunda chance. Deus vai dar uma segunda chance para ele. Agora a guerra é contra os amalequitas. E é exatamente o texto que dizendo. Deus deu uma ordem. Vai contra Amaleque e destrói tudo. Eu não quero nenhum despojo. Eu não quero nada. Simples, objetivo. A ordem de Deus foi: não quero nada. Não queremos nenhum despojo de guerra. O que vem de Amaleque não presta. Saul obedeceu. Diga assim: Saul obedeceu. Mas a obediência foi parcial. Eu já disse aqui, vou repetir. Com Deus não existe 99%. Vou repetir. Perdoe o meu jeito. Se meu jeito batista de pregar. Queria ser pentecostal. Com Deus não existe 99%. Ou você é 100% ou você é nada. Você vai pregar para você e diga assim: ou é 100% ou é nada. Seja 100%. Samuel chegou no arraial dos vencedores. A júbilo e a festa entre os israelitas. Nós chegamos no capítulo 15. A alegria no meio dos israelitas: vencemos os nossos inimigos. Vai para cá, detalhe. Quando Samuel está chegando, Saul fica feliz porque chegou o sacerdote. Saul corre para abraçar Samuel. E quando ele vai dar um abraço a Samuel, Samuel fica de lado e fala: opa, quero te abraçar não. Saul pergunta, é o diálogo que está nesse texto: o que foi, Samuel? Samuel disse assim. Aí ele vai dizer assim, antes de Samuel perguntar qualquer coisa, ele diz assim: eu obedeci a Deus. Eu finalmente. Samuel olha para ele e diz assim: tu tens certeza? Não, eu obedeci. Igual eu aqui, estou no culto de domingo, rapaz, de manhã. Eu até consegui orar hoje junto com o pastor Edmilson. Eu consegui cantar com o ministério de louvor. Eu obedeci.
Como é que tu obedeceu? E esse som de ovelha e de despojo de guerra que eu ouço? Olha para cá, você quer saber? Saul olha para Samuel e diz assim: não, olha aí, eu obedeci sim, tudo que Deus mandou eu fiz. O que não prestava na terra dos amalequitas, eu destruí tudo, conforme a ordem de Deus. Mas os meus soldados, os meus homens, resolveram guardar o melhor da terra para sacrificar no altar. Talvez daqui saia mais um ditado popular, né? Eu amo ditado popular, não tem nada a ver com a Bíblia, mas talvez saiu daqui. De boa intenção, você sabe. Diga assim, repita assim: nem toda boa intenção. Melhor isso aí, diga assim: nem toda boa intenção. Adora a Deus. Não faça concessões. Não faça concessões no altar que você está levantando. Não faça concessões no culto que você está preparando. Porque nem todas as nossas boas intenções adoram a Deus. O mundo está cheio de boas intenções e elas não adoram a Deus. Mais uma vez, em 3 tribos, eu já vou caminhar para concluir. Mais uma vez, em 3 tribos, Saul é definitivamente rejeitado, e o trono dele é rejeitado por Deus. Capítulo 15, versículo 11, Deus vai dizer para Samuel: o problema de Saul é que ele é orgulhoso demais, obstinado demais, e por causa do orgulho e da obstinação estabelece uma falsa premissa de culto. Versículo 11 do capítulo 15 vai dizer que Saul, em 2 anos de governo, abandonou a Deus. Ele fez o quê? O mesmo Saul que foi cheio do Espírito e profetizava no dia que foi chamado. Olha para cá. Estou dizendo, o mesmo Saul, que foi cheio do Espírito e profetizou no dia que foi chamado. O mesmo Saul que depois que recebeu a unção com óleo, o texto bíblico diz assim: e Deus mudou o coração de Saul 2 anos depois, por causa do orgulho, da obstinação e de uma falsa premissa de culto. Abandonou a Deus, desobedeceu a Deus, com a ideia de que tudo o que estava fazendo era para Deus. Diga assim: se é para Deus. Se é para Deus. Não, melhor isso, diga assim: se é para Deus. Se é para Deus. Eu preciso oferecer o melhor. Cuidado, porque é uma falsa premissa disfarçada de culto. Eu não vim aqui para
para exortar, não compete a mim, pelo amor de Deus. Eu tenho pastor, nós temos um pastor que faz isso com muita maestria. Mas eu vim aqui te dar um alerta de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Nem tudo que se canta na igreja, nem tudo que se prega, nem tudo que se ora, nem tudo que se dizia, nem tudo que se oferta, de fato adora a Deus. Nem tudo que eu coloco no altar, de fato Deus está recebendo de mim. Corta aqui primeiro, né? Porque se o que eu coloco no altar tem um coração orgulhoso, obstinado e com uma falsa premissa de culto, eu estou claramente declarando, dizendo: o trono da minha vida está comprometido. Eu vou aplicar a mensagem. Nada demorado. Eu espero que você tenha entendido. Deus vai dar essa recomendação. O Samuel vai dar essa recomendação para Saul. E a recomendação de Samuel para Saul é: no lugar de sacrifício, diga assim, no lugar de sacrifício. Diga, no lugar de sacrifício. Obediência. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Porque sacrifício sem obediência não há glória. Porque sacrifício sem obediência não há glória. No lugar da obstinação, da revolta, nós tivemos uma geração de crentes revoltados com Jesus. Tanta gente revoltada. No lugar da revolta e da obstinação, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhem-se, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele ele possa te exaltar. No lugar do orgulho, faça a oração de Davi. Começamos com oração, vamos terminar com oração. No lugar do orgulho, como Saul, faça a oração de Davi. Dentre tantas lindas orações da Bíblia, a de Davi é que mais me choca. Glória a Deus. 51, verso 10 de Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu sangue. No lugar do orgulho, é assim, no lugar do orgulho. Bata no peito assim, vai. Você fala para você mesmo, no lugar do orgulho. Próstras. Aleluia. Desbloqueia muita coisa que sabe. Deus queria obediência, um coração humilde, uma premissa verdadeira de adoração.
Olha para cá, Deus não quer muita coisa de nós. Diz assim, Deus não quer muita coisa de nós. Deus quer que eu obedeça. Um coração humilde e uma verdadeira premissa de adoração. Porque o altar da obediência, da humildade e da verdadeira adoração vai estabelecer o trono. Diz assim, vai estabelecer o trono. E esse trono define o governo. Esse trono vai definir quem vai estar sentado nele. Não, sim. A minha alma é um trono. Só a expressão do meu coração é um trono. Espírito de Deus. Há 3 pessoas distintas que podem sentar no trono da minha alma. E não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há 3 pessoas distintas que podem sentar no trono da minha alma. Tudo isso que eu falei aqui vai definir quem senta nesse trono. O trono da alma de Saul começou com Saul no trono. Saiu Saul, sentou Deus. No segundo ano, quem estava sentado no trono da alma de Saul era Satanás. É tão grave, digo, que o versículo 23 de 1 Samuel capítulo 15 vai dizer assim: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Quem está sentado no trono da alma de Saul? Eu vim aqui para chamar a sua atenção mesmo. A mensagem precisa ter aquele almoço de domingo para você digerir durante uma semana. Você sai desse culto, dessa reunião aqui essa manhã, com a responsabilidade de repensar, uma decisão de repensar, que o meu altar vai definir o trono, e esse trono define quem está sentado nele. Olha para cá. Eu vou concluir aqui. Diga assim: culto. Melhor Juninho, culto não é só domingo. E nem quarta. Pode falar, pastor? Quarta aí? Quarta, sexta, domingo. Repita essas palavras no chão. Culto não é quarta, sexta e domingo. Saul só se importou com o culto no dia da guerra. Só que quando ele chegou para o culto, quem estava sentado no trono que ele levantou não era Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: a maneira que eu defino os meus altares definirão quem vai governar a minha vida. Bota no peito de você. E aí? E aí? Como é que está o seu altar?
disse no livro da mensagem que Deus é um Deus de segunda chance. Glória a Deus. Glória. Deus está te perguntando desta manhã: como é que está o seu? Como é que está o seu? Porque o seu altar vai definir o trono. E esse trono define quem governa a sua vida. Eu quero estabelecer um altar de adoração. Um altar de verdadeira adoração. Lembra da mulher samaritana? O altar dela está tão bagunçado, está tão destruído. O trono dela está tão detonado que ela não sabe quem governa a vida dela. Mas como Deus é um Deus de segunda chance, ela encontrou Jesus. E naquele dia em diante, daquele encontro com Jesus em diante, a mulher samaritana entendeu que o lugar da adoração não era em Samaria, no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, no templo dos judeus. Ela entendeu que se ela estabelecesse um altar de adoração dentro da alma dela, ela definiria quem sentaria no trono do governo da vida dela. Eu quero te chamar para a responsabilidade. Faça uma oração. Meus pais na fé chamavam de análise introspectiva. Olhe para dentro do seu coração. E peça para Deus, como Davi: Senhor, sonda-me e me conhece. Prova-me e veja os caminhos que eu tenho andado. E ver se há em mim algum caminho mau. Aleluia. E me coloque no caminho reto e eterno. Tem coragem de fazer essa oração? Pai, em nome de Jesus, é o altar que nós queremos estabelecer esta manhã aqui, Senhor. Porque esses altares definem o trono, e o trono define o governo. Nós não queremos vir para este lugar, para esse ambiente de culto, para esta reunião, com um coração como de Saul, com uma falsa premissa de adoração. Nós não queremos vir para o teu altar com um coração cheio de orgulho, de obstinação, de revoltas. Nós não queremos, ó Pai, ser reprovados no teste do tempo da paciência, no teste da rejeição. E nós não queremos, ó Deus, de maneira alguma deixar de lado a posição para o qual o Senhor nos chamou. E por vezes, Senhor, o mundo que nos cerca nos faz perder, Senhor, por um instante a visão daquilo que realmente deveria ser focado. Então, em nome de Jesus, assim como a oração de Davi, cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto, torna a dar-nos a alegria da tua salvação, e acima de tudo, não permita que de nós seja retirado o teu espírito. Conforme a orientação do apóstolo Pedro, que nós possamos nos humilhar perante a tua potente mão, Senhor. Não esperando dádiva alguma disso, mas para que no tempo do Senhor as coisas possam acontecer, conforme ministrado aqui na palavra de ofertas também, Senhor.
Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos a consciência da verdade implícita e explícita na sua palavra, para que nós não sejamos apenas religiosos, frequentadores de culto, frequentadores de igrejas, para que a gente não fique com uma dúvida da mulher samaritana, da maneira que devemos prestar adoração, mas seguirmos a orientação de Jesus, que é aquela de que verdadeiros adoradores, não importa o lugar, não importa o momento, eles te adoram em espírito e em verdade. Que as nossas palavras não sejam apenas palavras jogadas ao vento, Senhor, mas que nós possamos resgatar para esse tempo, para essa igreja que nós estamos vivendo nesses últimos dias, uma igreja que traz de volta a ortodoxia da palavra, Senhor, o ensinamento, que se preocupe, Pai, mais com a vida espiritual do que com os números, porque eu sei, Senhor, que o Senhor trará no tempo oportuno e fará acontecer entre nós e em nós e através de nós tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Mas acima de tudo, Senhor, que a gente não se perca, nenhum de nós aqui esta manhã se perca, Senhor, com algumas atrações que estão ao nosso redor, algumas músicas que estão sendo cantadas, algumas adorações que estão sendo oferecidas nos altares, algumas canções que estão sendo cantadas porque todo mundo está cantando. Que a gente não se iluda, Senhor, com a falsa premissa das pregações que estão sendo pregadas no nosso tempo. Que a gente não venha apenas para o culto de domingo a fim de nos alimentarmos e acharmos que só o alimento de domingo será suficiente para uma semana inteira. Que conforme foi cantado antes de nós ministrarmos aqui, fere o nosso coração, Senhor, com uma ferida de fome e de sede por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra, por relacionamento. Conforme, Senhor, o andamento dessa reunião, esta manhã, deste culto, esta manhã, Senhor, ministrado pelo nosso pastor Edmilson, que nós tenhamos sede de buscar o Senhor em oração, e as nossas orações se intensifiquem cada vez mais. Que não sejamos apenas buscadores de milagres, aqueles que têm sede de milagres, não, mas que sejamos uma igreja para este tempo que provoque grandes milagres. Então, em nome de Jesus, conforme ministrado do início até o final desta reunião, que a gente resgate valores espirituais poderosos, porque eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que opera poderosamente, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que dá novas línguas, eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que levanta do pó e do monturo e coloca entre os príncipes de Deus. Eu creio. Mas creio também num Deus que se levanta do trono na eternidade e se manifesta num culto em que os teus filhos erguem um trono de verdadeira oração. Aleluia. Eu creio num Deus que opera com sinais, prodígios e maravilhas.
Eu creio num Deus que se manifesta através dos sons, dos elementos naturais. Mas creio naquele Deus também que se manifestou a Elias com uma voz mansa e suave. Eu creio num Deus que está aqui nesta manhã e está sondando corações, está sondando vidas, está sondando relacionamentos, está sondando casamentos, está sondando pensamentos, está sondando tristezas. Eu creio num Deus que está aqui esta manhã operando de forma poderosa e invisível, mas vai tornar o milagre visível. É nesse Deus que eu creio nesta manhã. E eu tenho certeza que sairemos aqui conscientes que o altar que eu estou erguendo vai definir o trono da minha vida. E o trono da minha vida vai revelar quem me governa. Aleluia! Que seja o Senhor, o Rei que está sentado no trono da minha alma e do meu coração. Que seja o Senhor, o Rei que está sentado no trono da minha alma e do meu coração. Aleluia! Que seja o Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia! Aleluia! Deus, aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diz, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. De novo, queremos o teu nome agradecer. Isso, levante o altar agora, vocês diga. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Levante as suas mãos e fale assim. Diga grande. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Diga alegria, diga alegria de toda a é o Senhor que nos fez e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas.
desafio para essa semana. Para quando? Para quando? Essa semana. Esse é o desafio. Eu disse que o culto não é só quarta e domingo. Amanhã, não sei o horário que você vai levantar. Não me importa. Sei lá que eu vou ter que levantar. Mas amanhã cedo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo que vem. Eu te desafio a acordar e a primeira coisa que você vai fazer, obviamente abrir os olhos. Mas depois que você abrir os olhos, não importa se seu básico vai estar bom ou não. Não me importa isso. Mas a segunda coisa que você vai fazer essa semana é um desafio. Faça isso. Você vai ver, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você vai acordar e vai dizer assim: dá o tom para mim. Dá o tom. Queremos o teu nome engrandecer. Você vai fazer isso. Vai. E agradecer-te por como em nossas vidas confiamos. Léo, acorda a Carla com esse louvor. Carla, acorda o Léo com esse louvor. Eu não vou te acordar com esse louvor. Quer acordar para mim? Me incomoda. Gil, acorda a esposa com esse louvor. Saulo, acorda sua esposa com esse louvor. Glória a Deus. Mancito, acorda a casa com esse louvor. Acorda os vizinhos com esse louvor. Pastor Paulo, acorda a Arete com esse louvor. Rivaldo, acorda a esposa com o louvor. Acorda lá na sua casa, família, com louvor. Acorda na sua casa com louvor. Irmão Cid, acorda a sua casa com uma adoração. Pastor Paulo, acorda a sua casa com uma adoração. Eu sei que domingo eu vou chegar aqui e eu vou ouvir: Deus fez um milagre na minha casa. Deus fez um milagre no meio da minha família. Meu filhão, acorda a sua casa, acorda seus filhos com adoração. Estabeleça o altar, porque o altar vai definir o trono, e o trono vai definir o governo da sua casa. Porque eu sei que Ele já fez uma grande obra. Eu não vi ainda, mas eu já estou dizendo: e agradecer-te pela obra em nossa vida, e agradecer-te pela obra em nossa vida, e agradecer-te pela porta que já abriu, e agradecer pela cura que já aconteceu, e agradecer pelo familiar que foi salvo, e agradecer-te por aquele que voltou para a tua casa, e agradecer por aquela libertação que estava precisando, e agradecer por aquele milagre financeiro que eu estava aguardando, e agradecer-te, porque o altar vai definir o trono, e o trono vai estabelecer quem governa. Pastor Josemar, acorde a sua casa dizendo: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Acorda a sua casa, liga aqui lá e acorda a sua casa. Liga aí lá, acorda os seus pais. Liga o violão, me incomoda. Liga esse baixo lá na sua casa. Aleluia. Porque o altar define o trono. E se quem sentar no trono for Ele, logo de manhã, teu dia vai ser diferente, tua semana vai